seja bem-vindo a este momento de culto. Eu convido você a participar desse nosso culto e receber, com a graça do nosso bom Deus, o seu amor, o seu perdão e a sua salvação. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, Tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixas cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Nos trouxeste para a sua casa. Por isso eu convido a você nós iniciarmos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quero convidar você agora a nós orarmos a Deus e confessarmos os nossos pecados. Ó Senhor, Santo Deus e Pai, voltamos à Tua presença, sabedores de que não merecemos nada de Ti, a não ser a Tua condenação. Porque apesar da Tua misericórdia por nós, nós temos Te ofendido com os nossos pecados e falhamos em cumprir a Tua vontade. Confiamos, porém, de que por amor a Cristo não escondes o Teu rosto e nem fechas os Teus ouvidos para com aqueles que Te buscam em arrependimento. Confiamos em Tua misericórdia e pedimos que por amor a Cristo perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Por terem confessado que são dignos da misericórdia de Deus, por terem confessado a fé em Jesus, por terem confessado os seus pecados a Deus e buscado nele o perdão, posso dizer-lhes, como ministro de Cristo, por ordem e em nome dele, que os pecados de vocês estão perdoados. Firmados em Cristo, guardem no coração a certeza de que nada pode separá-los do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura para o dia de hoje se encontra em Atos, capítulo 17, dos versículos 16 até o versículo 31, onde assim está escrito: Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que este ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade, eu olhava os lugares onde vocês adoravam os seus deuses e encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e também encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse,
Nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade de pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos, quando ressuscitou este homem. Até aqui a leitura da epístola, a primeira leitura de hoje. Quero convidar a todos neste momento, então, a nós confessarmos a nossa fé, aquilo que nós cremos, segundo as palavras do nosso credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A leitura do Evangelho para o dia de hoje se encontra em João, capítulo 14, dos versículos 15 até o versículo 21, onde assim está escrito: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei, e lhe mostrarei quem sou. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Que nosso Deus abençoe esse momento em que nós vamos meditar na sua palavra, que o Espírito Santo abra as nossas mentes, os nossos corações, falando conosco, dando-nos o alimento necessário, o alimento espiritual que vem do nosso bom Deus. Nós oramos em nome de Cristo, aquele que é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Muito bem, estamos aqui reunidos no 6º domingo de Páscoa. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje é: o que faz você se interessar por algo? Pense você aí na sua casa, na frente do seu celular, rolando a timeline do Facebook, do Instagram, de qualquer outra rede social que seja. Você percebe que existem inúmeras propagandas. Eu gostaria de saber qual propaganda te interessa. A verdade é que tem uma frase que é um pouco redundante, mas bastante verdadeira, que diz assim: o que importa é o que interessa. Na verdade, nós temos milhões de cliques em uma notícia interessante. Aquela notícia que traz as últimas novidades. E essas últimas novidades podem ser, por exemplo, uma nova tecnologia, uma descoberta da medicina, uma música que foi lançamento daquele cantor preferido, um filme que você estava esperando, várias outras coisas que poderiam se encaixar aqui. No dia de hoje, principalmente, do tempo que nós estamos vivendo, nós vemos inúmeras notícias falando sobre o Covid-19, coronavírus.
De certa forma, talvez você esteja com o mesmo sentimento que eu estou. Nós estamos já saturados de tanta informação. E algumas informações no meio dessas tantas nos saltam aos olhos. Como, por exemplo, a cura do coronavírus, remédios, coquetéis e coisas que a medicina e a ciência inventam ou estão inventando para que nós possamos passar por este período onde nós ansiamos pela cura. Não somente nós, a nossa família, mas também o mundo inteiro anseia por isso. Talvez essa seria uma notícia que nos chamasse a atenção. E talvez você aí, do outro lado desta tela, esteja se perguntando por que o pastor está falando tudo isso. Mas a verdade é que a história de hoje que nós lemos lá em Atos, a história de Paulo em Atenas, reflete um pouquinho daquilo que nós vivemos no dia de hoje. Paulo chegou em Atenas e estava esperando os seus discípulos. E durante esse tempo, onde os seus discípulos não chegavam, aqueles companheiros de viagem, companheiros que ajudavam a anunciar o Evangelho, Paulo não ficou parado. Ele começou a andar por Atenas e ficou simplesmente apavorado e abismado como aquela cidade era adoradora de ídolos. Muitos e muitos deuses, um deus para cada coisa. E então Paulo, como nós sabemos muito bem, não poderia ficar calado. Começou a falar nas praças, pregar Jesus e a ressurreição. E em pouco tempo as pessoas ficaram curiosas e começaram a dizer: o que é isso que você está falando? Essas coisas esquisitas que você diz. Chamaram Paulo na Câmara Municipal, onde as pessoas se reuniam e diziam: agora diz para nós, o que é isso aí que você está falando? Quem é esse tal de Jesus e essa tal de ressurreição? E aí então o texto nos diz que aquelas pessoas, elas tinham esse costume, elas gostavam de saber sobre as coisas novas que estavam acontecendo, as novas notícias, as boas notícias e coisas novas, principalmente relacionadas à religiosidade. E aí então Paulo aproveita a oportunidade e diz: atenienses, nós sabemos lá o texto, está escrito, este Deus desconhecido, eu andando aqui por Atenas vi um altar ao Deus desconhecido. Este Deus desconhecido é aqueles que vocês não conhecem, mas que eu vim anunciar a vocês. Eu percebi andando por essas bandas que vocês são muito religiosos, e este Deus que vocês não conhecem foi aquele Deus que enviou o seu Filho, Jesus, aquele que veio para nos salvar. Essa era uma nova notícia. Essa era uma notícia interessante e intrigante para aquelas pessoas que não tinham nunca tinham ouvido falar sobre a palavra da graça, do amor. Aquelas pessoas que acreditavam no toma lá da cá, no faça por merecer. Afinal de contas, a vida é assim. Afinal de contas, a vida nos cobra. Você precisa fazer para receber algo em troca. Mas diante de Deus não é assim, meu querido. Diante de Deus as coisas são diferentes. E por isso a notícia do Evangelho, a boa notícia da salvação de Jesus. Por isso nós temos a oportunidade de saber que Jesus, Ele é a boa notícia que nós nos esquecemos todas as semanas. Talvez nós gostássemos de clicar naquela notícia que é relevante para mim. O filme, a medicina, a tecnologia, uma invenção, qualquer coisa. Mas a boa notícia que Deus vem te dar é a notícia de que Ele te ama. Talvez se Paulo estivesse nos dias de hoje conosco, talvez ele pudesse falar dessa forma mais ou menos assim: povo do século 21, vejo que em todas as coisas vocês são curiosos pelas novas descobertas. De fato, sendo alguém deste tempo, eu percebi que vocês adoram quando nós temos novidades. Porém, encontrei finitude em tudo que vocês têm me mostrado. E quando seguros de que estão avançados em suas descobertas, surge algo novo mostrando que há finitude. E sempre haverá o desconhecido, pois esse desconhecido é Deus. E é justamente este que eu estou mostrando e anunciando a vocês.
E este Deus se fez conhecido por intermédio de um homem, Jesus Cristo, que veio dar e doar a sua vida para que todos que creem nele tenham uma vida com Deus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e ele promete que estará conosco eternamente. Agora somos do time de Deus e nele temos o seguro de vida eterno. Que Deus possa falar ao nosso coração por meio dessas palavras, lembrando que o Deus que nós temos é maior do que tudo que há. Ele está à frente de todas as coisas, Ele está nos cuidando. E nós temos a segurança eterna nas suas mãos, por isso cremos nele, por isso confiamos nele e na sua palavra, pois Deus é fiel às suas promessas. Amém. Gostaria de convidar você nesse momento a nós orarmos ao nosso Deus. Vamos chegar a Ele em oração. Ó querido Deus, Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, diante de Ti nesta oração geral. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a humanidade. Pedimos, ó Pai, que Tu nos dês um coração grato e que nós possamos, por meio das nossas palavras e das nossas ações, levar Cristo às pessoas, que nós possamos ter a ousadia de falar de Cristo às pessoas da nossa forma simples. Sabemos que o Teu Espírito Santo nos abençoa e coloca as palavras em nossas bocas. Pedimos, ó Pai, que Tu possas, por meio do auxílio do Teu Espírito Santo, fazer com que nós sejamos luzes para o mundo e sal para a terra. Ó querido Pai Celestial, nós queremos interceder de forma bastante especial pelos aniversariantes da semana, o Pedro, a Luísa e também a Fabíola. Dê a eles, ó Pai, muitos e muitos anos de vida. Dê a eles muita fé, muito amor, muita paz e também a prosperidade. Pedimos, ó querido Pai, que Tu possas também abençoar aquelas pessoas que sofrem, que estão passando por momentos de tribulação, sofrendo por uma enfermidade, tanto física quanto psicológica e mental. Sabemos, ó querido Deus, que vivemos tempos de tribulação. Estamos ansiosos por boas notícias, mas precisamos entender que a boa notícia do Teu perdão é a mais valiosa de todas. Dê-nos, Senhor, um coração agradecido, pois sabemos que precisamos Te agradecer diariamente pelo simples ar que nós respiramos, pelo simples pão de cada dia que nós temos em nossas mesas. Ó Senhor, Pai amado, dê a todos nós a Tua paz, a paz que vem de Ti e que consola o nosso coração, colocando-nos na segurança da salvação eterna, colocando-nos diante de Ti como filhos amados e queridos, pois sabemos, ó Deus, que Tu estás cuidando de nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabemos que Tu estás do nosso lado em toda e qualquer situação. Querido Pai, dê-nos, Senhor, também a fé em Cristo, fé na salvação eterna, pois por meio desta fé nós temos a felicidade eterna. Nós queremos também orar a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que assim diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção que vem do nosso Deus aí em seu lar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejo a todos uma abençoada semana, um ótimo domingo, que nós tenhamos a presença do nosso Pai em nossos lares, lembrando sempre que nós temos as nossas atividades durante a semana. Aquele que gostaria de participar, entre em contato comigo ou com alguém da diretoria. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia todas as terças e quintas, às 7h30 da noite.
participe conosco. É um momento especial onde a palavra de Deus entra em nossos lares. No mais, desejamos a todos então um abençoado domingo e uma boa semana que se inicia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para